porque as construtoras, como elas têm os valores fixos por unidade construída, essas construtoras elas acabam ganhando dinheiro construindo na área urbana mais distante. Tá? Então, para as grandes construtoras isso não interessa. Elas não querem fazer pequenas casas em terras muito distantes porque a taxa de lucro para elas é muito baixa, muito pequena. O que elas fazem? Elas se concentraram na faixa 2, isso é outro trabalho, né? Mas elas se concentraram na faixa 2, que são justamente aquela faixa para a classe média, onde o grau de oligopólio dessas empresas ele é muito maior. Então, esses são os nossos assim, resultados empíricos, né? E, assim, a título de considerações, é interessante dizer o seguinte: o Minha Casa Minha Vida, ele não resolveu o principal problema dele, que era reduzir o déficit habitacional. Porque, de acordo com a dinâmica de preço ricardiana, que eu falei no início, o que acontece? À medida que o Minha Casa Minha Vida vai se expandindo para as áreas urbanas mais distantes, o preço da terra e dos aluguéis vai aumentando. Aumentando o preço dos aluguéis, aumenta o déficit habitacional. Então, qual foi a grande surpresa do governo brasileiro depois de gastar 50 bilhões de reais ou quase 20 bilhões de dólares nesse programa? Foi que eles construíram mais de 1 milhão de casas para pobres, né? Casas horríveis, distantes, né? Mal planejadas, sem cidade, sem transporte, né? Sem comércio, enfim, né? Praticamente cidades dormitórios. E, ao mesmo tempo que se gastou todo esse dinheiro, o déficit habitacional aumentou. E, infelizmente, né, se a gente aceita o modelo lógico do Ricardo, né, infelizmente, esse déficit habitacional ele vai persistir porque a tendência dos preços imobiliários não é de diminuição. Agradeço a atenção. Até. Gracias. Tenho duas perguntas. Claro. Você acha que o déficit habitacional continua não apenas por uma questão de você ter um crescimento dos preços, como você disse, mas também por ter tido uma melhora de renda e, portanto, você tem uma maior parcela da população que está sendo incluída socialmente e adquirindo imóveis de maneira que você passa a ter uma concentração imobiliária aí no canal Olha, isso aqui era a minha apresentação da tarde, mas... Tá. Oi. Isso não é tuyo. Eu queria... eu queria mostrar ali eu tenho um gráfico ali que exatamente mostra o déficit. Isso é muito interessante porque é o seguinte, em 2009, 2010, o governo federal fez um convênio com a Fundação João Pinheiro para analisar a diminuição do déficit em função da execução do Minha Casa Minha Vida. Em 2012, a Fundação João Pinheiro parou de fazer o trabalho, porque o déficit aumentou. Tá? E exatamente essa é a grande questão. Como é que o sujeito gasta? É o outro. Obrigado. Como é que o governo gasta? Esse aí é o déficit. O vermelhinho aqui, é o déficit para até 3 salários mínimos, que é a principal faixa do Minha Casa Minha Vida. E o que a gente percebe? Tá? Tem uma pequena variação positiva. Tá? Mas é uma pequena variação positiva. Sim, mas é que foram gastos 50 bilhões de reais para diminuir esse déficit. Mas você acha que o déficit não aumentaria imensamente se não tivesse sido gasto esses 50 bilhões? Não. ¿Qué significa déficit de casa, de vivienda? Isso, déficit de habitações. Mas por que não? É por causa da dinâmica de preço. Eu acho que exatamente a grande contribuição do modelo do Ricardo para a gente entender isso, é entender a razão de como é que se constrói 1 milhão de casas e o déficit aumenta, é pela dinâmica de preço. Mas você não tem aumento de demanda, é isso que impulsiona o preço? Não, então tem aumento de demanda. O que impulsionou, e essa é a grande questão, esse é o nó da questão, né? Como é que esses preços eles são, né, inflados e mais importante disso, como é que eles permanecem. O problema não é só aumentar o preço, né? O problema é que eles permanecem no índice alto. Então o que acontece? Quando começa a aumentar o valor dos aluguéis, tu começa a ter, o déficit começa a aumentar porque tu começa a ter adensamento excessivo nas moradias,
as pessoas começam a ter mais pessoas por dormitório, mais pessoas por residência, né? Porque justamente os preços dos aluguéis, a gente olha assim, tem um outro estudo que a gente fez também, de quanto uma família de 1 a 3 salários mínimos gastava em aluguel. E alguma coisa assim, os aluguéis em 2009 ocupavam entre 20% e 30% da renda, né? Em 2012 eles já estavam em 35%, em 2013 estavam quase 40% da renda dessas famílias, né? Então, na verdade, nossa conclusão é que a política foi mal desenhada, porque ao mesmo tempo, tá, em que tu aumenta a quantidade de unidades disponíveis, tu está aumentando o déficit. Isso a gente só consegue entender, pelo menos essa é a nossa hipótese de trabalho, se a gente olha a dinâmica de preço, porque tu está botando um para dentro, mas tu está tirando 2. Então, ¿De dónde sacáis esa información? ¿Es una encuesta? desculpe? La información, ¿de dónde procede? Essas informações, essas aqui são do Instituto, do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a fonte oficial de informações sobre isso, né? Então, ele tem a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que faz ano por ano, e depois tu tem, em 2010, a cada 10 anos, tu tem o censo. Pero quiero decir, cuando hablas de déficit, es familias que dicen que no tienen vivienda o que están buscando vivienda. Ou que tem condições precárias de habitação. Yeah. Basicamente adensamento excessivo, né? Aumenta o número de pessoas por unidade habitacional. Tá. Ok? Agradeço. Muito obrigado. Muy bien, pues nada.